Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta quinta-feira temos connosco o Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar a prestação do Benfica na Liga dos Campeões. 4 jogos, 4 derrotas. Portanto, Luís, começo por te perguntar e começando pelas contas, o Benfica ainda tem hipóteses? Bom dia. O Benfica na matemática tem hipóteses, o Benfica nas probabilidades tem claramente hipóteses, porque estamos a falar de uma Champions por comparação com o ano passado em que há mais empates e por isso quem está ali nas zonas intermédias provavelmente vai acabar se continuar esta tendência de empate, vai acabar estas 8 jornadas com um 24º a não ter os 11 pontos que houve o ano passado. O ano passado o Benfica passou com 12, mas com muitas equipas com 12, 11, 10 pontos. E este ano, provavelmente, pela contabilidade, não acontecerá isso. As equipas que têm 10 ou 9 pontos até podem passar. É isso que dizem as estimativas nesta altura. Essa é a parte de probabilidade e a parte matemática. E, matematicamente o Benfica, tendo 4 jogos, tem 12 pontos pela frente, tem obviamente hipóteses. Mas eu diria que ontem o Benfica fica prático. Se formos olhar do ponto de vista prático, o Benfica está quase arredado da hipótese de seguir em frente, na medida em que tem jogos bastante complicados, em que tem uma espiral realmente já muito negativa, e vai ter que entrar em todos os jogos pressionado para ganhar. Portanto, é diferente ir para os jogos, por exemplo, olhando para outro caso português, o Sporting tem 7 pontos, vai ter agora um jogo também importante contra o Clube Rouge, mas não é um jogo de vida ou de morte, ou seja, se com o decorrer do jogo as coisas ficarem mais favoráveis para um empate, por exemplo, não é nada dramático, não deixa nada em causa. O Benfica vai jogar sempre com margem zero. Eu até acredito que possa vencer em Amsterdão. Nós fomos falando aqui ao longo desta campanha. Estes eram 2 jogos absolutamente fundamentais depois daquela derrota contra o Karabakh. O Benfica falha no primeiro e agora tem um segundo que, no fundo, para a matemática pode já arrumar com o assunto. Mas mesmo ganhando esse jogo é realmente muito complicado, porque depois Nápoles em casa, Juventus em Turim e no fim Real Madrid em casa, com pouquíssima probabilidade de, olhando para o jogo contra o Real Madrid chegar à luz e não ter nada em discussão. Vai ter, quase certeza, nem que seja posições, e provavelmente vai ter a discussão, ainda por cima depois da derrota desta semana contra o Liverpool, vai estar a discutir se vai estar nos 8 primeiros ou não. Portanto, o Real Madrid vai jogar na luz a ter de ganhar, e isso acho que acarreta uma dificuldade ainda maior para o Benfica. Portanto, acho que o Benfica ontem fica praticamente arrumado. Obviamente esperamos que, do ponto de vista do futebol português e também do ponto de vista também do Benfica, engolir estas palavras, mas eu diria que o Benfica foi ao tapete nesta Champions depois da derrota de ontem. Olhando para o jogo jogado, foi a melhor exibição das Águias nesta fase de Liga? Foi uma excelente hora do Benfica. O Benfica optou por, em alguns momentos, permitir partir o jogo, e expôs-se 2 ou 3 vezes nesta hora, uma delas na primeira parte, um pouco a isolar-se e a falhar de forma escandalosa, um jogador muito rápido, mas que depois falta-lhe também qualidade nessa finalização, e depois há a situação do golo. Mas esta opção do Benfica, diria que teve todas as condições para dar frutos. O Benfica cria 4, 5 excelentes oportunidades. O Benfica acaba o jogo com 22 contra 6 em remates, 6-0 em cantos, mais posse de bola, embora a posse de bola mais repartida, mas o facto do Bayer Leverkusen não se ter encolhido até ao golo fez com que o jogo fosse aberto, fosse interessante, houvesse muito espaço, permitisse que jogadores como Sudakov aparecessem mais. Curiosamente, a partir da esquerda e não atrás do avançado, mas numa zona onde ele teve mais espaço, sempre que ia para as zonas interiores. Diria que fez na primeira parte a sua melhor prestação com a camisola do Benfica, depois caiu muito na segunda parte, mas o Benfica criou o suficiente para ganhar o jogo, e
O jogo depois mostra que, enfim, uma equipa marcando conseguiu depois estancar a outra, mas acho que o Benfica sofre de... Enfim, Luca Bacchio, não querendo ser injusto com Luca Bacchio, porque tem sido um dos grandes agitadores do Benfica, peca muito na finalização, volta a acertar no poste, mas também escorrega em finalização, tem esse lance já perto do fim. Acho que Pavlidis não está no seu melhor momento, a fazer um bocadinho lembrar um período de menor fulgor da época passada que aconteceu precisamente no outono, e ontem ele tem ali algumas situações, aquela em que ele tenta contornar o guarda-redes, é uma situação em que Pavlidis finalizaria, porque só tem o guarda-redes pela frente, está próximo da baliza. Portanto, o Benfica só se pode queixar de si próprio, mas perdeu uma excelente oportunidade, ainda que tendo feito a melhor exibição dos 4 jogos da Champions, porque se olharmos para o início do jogo em Londres é bom, mas são 15, 20 minutos em que o Benfica de facto assusta o Chelsea. Fora isso, o Benfica foi sempre muito pouco. Enfim, não vou contabilizar muito o jogo com o Karabakh, a certa altura parecia fácil, depois acabou no descalabro e na humilhação que se viu. Mas este jogo, ou esta hora do Benfica até sofrer o gol, foi claramente a melhor prestação dos encarnados na Champions. Depois surge o golo do Leverkusen e é Samuel Dahl quem fica ligado a esse lance. É o culpado principal? Não, diria que não, porque, precisamente pelo que fui falando, alguns jogadores em sobrerendimento do ponto de vista ofensivo. Acho que Dahl fica muito mal na fotografia. É curioso porque nós estávamos a preparar as perguntas ainda antes da conferência de imprensa, e eu estava na dúvida ou com a sensação de que com o regresso de Edic, Ortnes a poder fazer o outro lado, provavelmente este golo ia sentenciar o Dahl. Mas José Mourinho segurou na flash e depois ainda mais segurou na conferência de imprensa e disse que ele vai ser titular no jogo contra o Casa Pia no próximo domingo. Portanto, o José Mourinho gostou da prestação do jogador. É um jogador que tem tido momentos tem tido uma inconstância grande, tem falhado em alguns aspectos demasiado importantes, recepções, toques curtos, mas que tem efetivamente melhorado um pouco nos últimos jogos. Marcou um golo em Guimarães que seria muito moralizador, aqui acaba por se ir abaixo com este momento, acredito eu, mas não acho que seja de todo o principal. E há pouco estava a destacar, ou neste caso estamos aqui a falar de jogadores que não estiveram com um bom rendimento, e gostava de puxar o outro lado, que é sentir que num jogo destes, ali numa hora com espaço, com o Leverkusen também às vezes projetado, voltou-se a ver um Rios a crescer. Rios tem sido muito falado, obviamente, o valor que ele custou, não entrou bem, tem vários problemas técnicos, mas parece-me que é um jogador que aos pouquinhos vai conseguindo finalmente mostrar alguma coisa. Nunca vai ser um jogador que, do ponto de vista de criação, vai meter a equipa a jogar um grande futebol, mas é um jogador que, com espaço, com possibilidade de progressão com bola, se não for muito apertado, de facto é alguém que consegue cavalgar e ajudar a que a equipa consiga fazer esse cavalgar sobre o adversário, e ontem voltou a fazer um jogo muito interessante. Portanto, dou essa nota também positiva, em contraste com alguns momentos ou algumas exibições mais negativas. Olhando agora para José Mourinho, sentes que o Special One podia ter feito alguma coisa diferente? José Mourinho mexeu rapidamente na equipa com o gol sofrido, faz as 3 substituições. Não me parece que o Benfica tenha melhorado, mas não consigo associar isso quer aos jogadores que saem, porque sobretudo Sudakov já estava ali um bocadinho em sobrerendimento, Leandro Barreiro também já algo desgastado, nem associar isso aos jogadores que entram, porque
o que eu associo efetivamente é ao Bayer Leverkusen. Fechou, baixou, juntou linhas, estava a jogar num 5-4-1, não estava a permitir espaços ao Benfica efetivamente apostou no antijogo, enfim, em retardar. Aí comum da ideia de José Mourinho, quando diz que não perdeu pelo árbitro. Aliás, há umas queixas sobre uma possível falta sobre o Leandro Barreiro na área. Sinceramente, acho muito puxado assinalar a penalti naquilo, mas acho que efetivamente o árbitro tinha que controlar as coisas de outra maneira. Esta história do antijogo é muito comum, mas com cartões mais cedo, com mais tempo de compensação, porque acho que, tendo em conta as paragens da segunda parte, só dá 6 minutos, achei realmente pouco. Agora, o Benfica, na minha opinião, com aquele desespero final, também não acredito que fosse lá. E olhando para o papel de José Mourinho, há aqui uma dúvida que fica. Tem a ver com o Ivanovic. Não vou alicerçar-me no valor que ele custou, vou alicerçar-me no potencial que ele tem e na possibilidade. Aliás, eu e o Gonçalo, que está atrás da câmara, estávamos em Londres e na altura o José Mourinho lamentou não poder usar Ivanovic naquele assalto final frente ao Chelsea, porque ele estaria doente. Ontem podia tê-lo usado e não usou. A opção foi fazer subir Otamendi. Otamendi, a partir dos 80 minutos, é praticamente um segundo avançado. Percebeu-se que era a referência para os muitos cruzamentos que o Benfica tentou fazer. E eu não estou a dizer que Ivanovic seria melhor opção do que Otamendi para esse formato, mas Luka Bacchio, por exemplo, desapareceu do jogo a partir do momento em que o Bayer Leverkusen baixa linhas, a partir do momento em que Grimaldo já não sobe, e por isso Luka Bacchio foi sempre anulado por Grimaldo nas ações com bola. E depois, quando fez movimentos para aparecer na área, quando apareceu como uma espécie de segundo ponta de lança a responder a cruzamentos vindos da esquerda, nunca acrescentou. E eu, mais do que, não digo colocar Ivanovic para não fazer a subida de Otamendi, ou seja, por exemplo, tirar Tomás Araújo ou Otamendi e meter Ivanovic, não ia por aí, mas ia pela saída de Luka Bacchio, porque o Benfica estava com bastantes jogadores por fora, próprio Prestiani, Sheldrup, Orsnes, Dedic, que entrou também bem, portanto tinha quatro flanqueadores, e o Benfica precisava de jogadores dentro, e Luka Bacchio não é um finalizador, voltou a mostrar que não é um finalizador, e eu nesse capítulo é o apontamento que eu meto a Mourinho. Acho que podia perfeitamente ter metido Ivanovic nos últimos 10, 15 minutos, em vez de Luka Bacchio, porque Luka Bacchio já estava muito em subrendimento e não conseguiu ser esse jogador que acrescentasse na zona de finalização. Luís, para terminar, este foi o último jogo antes das eleições. Sentes que interfere este resultado? Nós tivemos essa mesma questão depois do jogo com o Newcastle, também pré-eleições, e eu diria que a resposta é a mesma. Acho que este resultado, obviamente, não dá votos a Rui Costa, mas não me parece que ele vá ter uma decalagem, vá perder votos em Barda por causa desta derrota e de uma campanha que, efetivamente, olhando para o somatório, vai ganhando adjetivos cada vez mais pesados. Ainda não vou dizer que é vergonhosa ou que é humilhante. Esses termos aplicam-se claramente ao jogo com o Karabakh, mas depois, quando olhamos para o filme completo, se o Benfica continuar nesta tendência, vamos aplicá-la sem qualquer dúvida. Ainda assim, não me parece, até porque se tem visto alguma evolução no Benfica de José Mourinho, não me parece que este resultado seja penalizador nas urnas para Rui Costa. Não sabemos o que é que vai acontecer, como é lógico. Rui Costa é favorito, ganhou na primeira volta e, no fundo, entre aspas, não precisa de convencer muito mais gente para poder continuar a ser o presidente do Benfica. Vamos perceber se, e também não acredito nisso, se
esta derrota vai esfriar um bocadinho algum entusiasmo de ir às urnas para votar. E aí sim, Rui Costa poderia perder, ou seja, criar alguma desmotivação nos adeptos e que num sábado que provavelmente, acho que vai estar a chover, nem sei bem, poderia retrair alguns adeptos de ir às urnas. Mas não acredito muito que isso possa acontecer, portanto, não acho que tenha uma influência direta. Acho que Rui Costa será o favorito para ganhar e este jogo não altera isso. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam que o tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas de podcast e de que ainda hoje vai sair um novo episódio de Destino Saudade com Pedro Jorge da Cunha e Rui Miguel Tovar, onde o tema principal é Ronaldo Fenómeno.